Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube Caixa de Perséfone. Esse aqui vai ser uma leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Escorpião para o mês de novembro de 2022. Eu vou começar com tarô, depois eu vou tirar algumas cartas do oráculo Moonology para confirmar algumas coisas que saíram no tarô, tá? Ou daí também dá informações adicionais sobre signos que vocês precisam ficar de olho em termos de relacionamentos amorosos ou em termos de trabalho, família, enfim. Deixa eu ver as cartas que já caíram. As duas primeiras que caíram foram as cartas do o Sol e o Enforcado. Depois a Justiça, 4 de ouros e a Força. Então, pessoal, novembro daí para vocês começando com essas duas cartas mais... acho que são as mais importantes, talvez, desse jogo junto com a Força e com a Justiça. Mas eu acho que essas duas juntas é muito interessante porque a carta do Sol, ela geralmente representa consciência, conseguir enxergar bem as coisas. Em termos daí de oportunidades... é uma carta que geralmente traz coisas positivas para nós, mas aí pelo menos a carta do Sol, ela é mais ou menos entendida como o império da consciência, né? Dentro da carta do Sol se trabalha com certezas e não com dúvidas, né? Tecnicamente, daí no cotidiano a gente pode entender a carta do Sol como sendo um momento de enxergar muito bem as coisas e enxergar tudo aquilo que está acontecendo. Com a carta do Enforcado representa um certo tipo de sacrifício. Alguma coisa que não está conseguindo acontecer. Geralmente, para entender melhor, eu comparo a carta do Enforcado com uma gestação de 8, 9 meses. Tá? A gestação está no final, a criança já está pronta, já está tudo certo para acontecer o nascimento, mas tecnicamente o trabalho de parto ainda não aconteceu, tá? Daí também dentro dessa analogia não existe a vontade também dos pais, especialmente da mãe, de querer fazer a criança nascer o mais rápido possível, né? Então daí mais ou menos é um momento de espera, é um momento de paciência. Essa questão do sacrifício não é que alguma coisa vai ser... Não é que você vai ter que desistir de alguma coisa completamente, tá, escorpianes? É muito mais entender que nesse momento alguma coisa não pode acontecer. Mas é um não agora, talvez depois, tá? É preciso paciência e aí também é preciso, por exemplo, dentro da analogia, ter paciência para que a criança consiga nascer, para que a criança consiga sair, tá? Tecnicamente, daí, por exemplo, com o resto do jogo, vocês ainda têm o 4 de ouros. Né? O 4 de ouros, ele tá falando de um certo tipo daí de... consciência de que é preciso um certo tipo de mudança na prática, tá? Como assim? Existe um certo tipo daí de... não é desentendimento, mas um certo tipo de insatisfação que é sentida com um 4 de ouros, tá? E aí, de certa forma, também nós entendemos que a nossa situação atual, de certa forma, não é satisfatória. Ela não é completamente satisfatória. Não é que a gente odeie tudo, mas a gente também acredita que a gente está chegando no momento que algumas coisas precisam mudar. Vocês ainda não estão no limite, tá? Mas vocês conseguem perceber o limite vindo. E aí também eu acho que existe uma percepção bem madura, sabe? No sentido de o limite tá chegando e eu não quero esperar esse limite chegar para mim fazer alguma coisa. E aí, eu tô falando dessa consciência mais madura porque a carta da Justiça e a carta da Força juntas representam esse tipo de maturidade. A carta da Justiça, ela vai falar
de uma consciência muito boa do nosso papel dentro das situações, do nosso papel, da nossa situação dentro da realidade que a gente se encontra. Ou seja, não é uma carta que daí tá culpando muitos outros ou que não entende por que as coisas estão acontecendo por que as coisas estão acontecendo dessa forma na nossa vida. É uma carta que representa consciência e consciência de si mesmo, né? A carta da força, daí, é também conseguir conversar muito bem com as suas próprias qualidades. Então, junto com a consciência, também está vindo um momento que vocês estão lidando, na realidade, com as suas características melhor. No sentido até de não permitir que essas características, quando fora de controle, às vezes elas se voltem contra vocês. Então, é conseguir fazer mais ou menos aquilo que vocês querem, também no tempo adequado que as coisas precisam acontecer. O 4 de ouros, o único porém dele é que ainda existe um certo tipo de medo muito grande com relação a fazer qualquer tipo de mudança. Por mais que daí vocês tenham a consciência de que alguma coisa precisa mudar e que vocês estão chegando num certo tipo de limite, tecnicamente existe ainda um certo tipo de medo de perder, né? Medo de perder aquilo que se tem em função dessa vontade de mudar, né? Inclusive dessa percepção muito boa, porque eu acho que começando sempre com a carta do Sol significa que vocês não estão se enganando, então vocês estão conseguindo daí também, no mês de novembro, escorpianes, enxergar as coisas muito bem, mas ao mesmo tempo existe muito medo, assim, de tipo, se eu tentar mudar e eu perder tudo que eu tenho, né? Se eu fizer alguma coisa e eu perder o que eu já conquistei, o que eu já consegui. Tecnicamente, é justamente essa mentalidade que leva a uma perda maior, tá? E não o contrário. Geralmente, se a gente já tá sentindo um certo tipo de necessidade, de um certo tipo de mudança, quanto mais a gente tenta impedir essa mudança de acontecer naturalmente, pior vai ser. Então, daí, na realidade, a confirmação da perda e da derrota é tentar sempre ficar no mesmo lugar, tá? Tecnicamente, daí, pessoal, a carta da justiça, ela tá falando daí também já do signo de Libra, então talvez seja um signo que vocês tenham que prestar atenção durante o mês de novembro, ou que vocês tenham um certo tipo de relação com alguém do signo de Libra, Sol, Lua e Ascendente, e aí também, especialmente daí pessoas do signo de Leão também, tá? Outro detalhe que talvez seja importante é que se eu considerar a astrologia, os ascendentes daí em Escorpião, tá? Ascendente em signo de Escorpião e não apenas Sol e Lua, mas especificamente os ascendentes do signo de Escorpião. O meio do céu daí vai ser o signo de Leão, tá? O meio do céu representa a carreira, direcionamento de vida, a profissão, né? E aí também ele representa um certo tipo de legado. Com a carta do Sol e a carta da força aparecendo no jogo de vocês, eu acho que essas questões também, se vocês não tiverem daí ascendente em Escorpião, as questões relacionadas às criações de vocês, né? Aquilo que vocês querem fazer. Um projeto criativo que vocês estejam trabalhando bastante para acontecer. Tecnicamente, ele está acontecendo já. Talvez uma parte dele já tenha saído do papel, mas ele ainda não está do jeito que vocês gostariam que estivesse, né? Mas eu acho que daí o mês de novembro, essa questão de ter paciência para ver as coisas se desenvolvendo e aí também dando tempo para a criança nascer de verdade, né? Considerando também dentro dessa analogia que um parto é difícil, que um parto é trabalhoso, é chato, vai doer, vai demorar. Todas essas questões também estão mais ou menos implicadas na carta do enforcado. A situação vai ser um pouco chato de esperar, vai ser um pouco mais demorado, vocês vão sentir um certo tipo de dor, mas é contração, tá? E a criança tá nascendo. Então tem assim um certo tipo assim de tipo, continuem, sabe? Não desistam, continuem trabalhando exatamente naquilo que vocês estão fazendo, continuem apostando exatamente naquilo que vocês estão construindo, sabe? Que por mais que esse parto esteja dolorido e demorado,
a criança vai sair e aí vai sair uma criança bem forte, tá? A questão daí é muito mais vocês lutarem contra o medo de vocês, tá? E aí saber também dosar essas coisas, tá bom? Agora eu vou tirar algumas cartas pelo menos 2 cartas do Moonology, para ver quais os outros signos talvez que vocês precisem prestar atenção em termos de relacionamentos, ou até questões de trabalho também é possível, tá? E aí também receber recados adicionais, porque geralmente esse oráculo tem umas frases escritas. Saiu pra vocês lua cheia em escorpião, é hora de liberar a negatividade. Lua em escorpião, gente, pessoal que tem lua em escorpião aí, geralmente é uma lua bem paranoica, tá? Desculpa ter que dizer isso, mas é uma lua mais paranoica porque é o signo que a lua fica mais fraca, mais debilitada. A lua não gosta de estar no signo de escorpião. O que significa daí que é uma lua que não sabe lidar com os próprios sentimentos, né? E aí justamente por não saber lidar com os próprios sentimentos e aí também ser um signo, né? O signo de escorpião é regido na astrologia tradicional por Marte, é uma lua que ataca, né? E aí, por isso, daí é uma lua mais propensa a paranoias, né? Essa questão daí de liberar a negatividade é justamente daí para evitar de acabar botando os pés pelas mãos, né? Em função especialmente das questões emocionais. É um cuidado constante que as pessoas com lua natal em escorpião devem ter. Isso não acontece tanto daí com sol e ascendente em escorpião, mas a lua sim. Daí essa questão de liberar a negatividade, eu acho que de tempos em tempos é saudável vocês fazerem isso, tá? Banho de ervas, talvez algum tipo de cerimônia religiosa, se vocês são de terreiro, alguma coisa que ajude vocês a liberar um certo tipo de sentimento e emoção. Qualquer coisa é bem-vinda, tá? Contanto que daí não seja em festas e drogas, porque daí eu acho que também essa combinação não fica muito legal. E aí eu consegui tirar a outra carta do signo de escorpião, que é daí a lua nova, que é o que a gente vai ter agora no dia 2 de novembro. Atravesse seus medos, é isso. Acho que também em função de ser uma lua mais paranoica, a lua em escorpião, é uma lua também que sente muito medo, que se sente perseguida frequentemente, constantemente, né? Tem essa sensação, assim, né, constante de que alguma coisa tá vindo, alguma coisa tá acontecendo, ou alguém tá vindo atrás de mim, né? E aí também tem muito essa coisa, assim, de não conseguir fazer algumas coisas porque tem esse medo gigantesco com relação... E aí, com relação a alguma coisa, esse alguma coisa geralmente é indiscriminada. Esse que é o problema do medo, né? Não é medo de uma coisa, não é medo de uma pessoa, não é medo de uma situação. É medo de várias coisas juntas ao mesmo tempo, né? Então, talvez daí o mês de novembro, para vocês, escorpianes, esse seja o maior vilão, né, do mês de vocês, o próprio medo. E aí também o que vocês fazem para trabalhar com esse medo na prática, tá? Qualquer processo terapêutico aqui é bem-vindo, né? Terapia com psicólogo, se vocês têm práticas religiosas em terreiros ou qualquer outro tipo de religião, acho que daí seria adequado vocês talvez se concentrarem nisso, mas não a ponto de daí, tipo, justificar tudo com a religião em si, né? Que seja uma ferramenta de contemplação, de pensar, refletir sobre a vida de vocês e não necessariamente daí usar essas ferramentas para justificar o que está acontecendo, tá bom? Era isso, escorpianes, o mês de novembro. Acho que a leitura rapidinha era mais ou menos essa, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, me segue aqui no canal para ver mais vídeos mais tarde. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.